Oi, pessoal. Hoje eu vou começar a apresentar para vocês as estruturas de repetição que nós temos, tá? Nós temos três estruturas de repetição. E para que a gente utiliza, né, uma estrutura de repetição? A gente sempre vai utilizar uma dessas estruturas quando a gente quer executar um código mais de uma vez. Então, por exemplo, se eu tenho que ler 10 variáveis. Eu vou colocar, por exemplo, 10 leias ou 10 scanfs. Se eu tenho que criar uma rotina onde eu vou executar várias vezes a mesma sequência de comandos, a gente não precisa especificar. Colocar ali, né, digitar, escrever todas essas linhas. Mesmo porque às vezes a gente nem sabe quantas vezes a gente vai executar aquilo. Vai depender aí de uma interação com o usuário, ou a leitura de algum dado, né? Então, nem sempre a gente consegue saber quantas vezes a gente vai executar. Quando a gente sabe quantas vezes a gente vai executar uma sequência de comandos, a gente utiliza a estrutura de decisão para, faça, que é a estrutura de decisão, uma das mais simples aí que a gente tem. Então, a gente sempre começa com ela, tá ok? Eu vou mostrar para vocês ela como é que fica no algoritmo, para a gente poder visualizar isso daí, né? Eu vou então mostrar no Visual Alg, que daí fica mais fácil para a gente testar, para a gente aprender. Então é o seguinte, ó, a estrutura para, ela usa uma variável de controle, que nesse caso é a i, tá? Pode ser qualquer variável, ó, eu declarei ela aqui como inteiro, só que ela precisa ser do tipo inteiro. Então eu usei i, que é meio que padrão, mas pode ser X, Y, Z, qualquer coisa que vocês queiram, tá? Não faz diferença. Aí aqui tem um exemplo, olha, onde eu vou executar este comando escreva 10 vezes, tá? E mandando escrever o valor da variável i, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Como eu fiz um para de 1 até 10, vai aparecer 10 vezes, 10 números, de 1 até 10. Vou executar para vocês darem uma olhada, ó. Olha o que ele faz, ó. 1, 2, 3, 4, porque cada iteração, que a gente chama, cada vez que ele executa esse comando, o i tem um valor diferente. Por que o i tem um valor diferente? Vamos lá, ó. A minha estrutura para, eu coloquei, ó, que a variável de controle vai ser o i, ela vai começar com 1, vai até 10, e cada iteração, cada vez que ela executa essa sequência de comandos, ela vai ser incrementada em 1. O passo dela vai ser 1, ok? Então, a primeira vez que ela é executada, o i está valendo 1, que é o valor inicial. Então, vai aparecer lá 1. Depois, quando volta, o i já volta incrementado. Ele já volta valendo 2, porque eu disse que a cada iteração o passo vai ser de 1, ok? Vamos executar passo a passo para vocês conseguirem visualizar. Eu quero que vocês deem uma olhada aqui, ó, na nossa área de variáveis e aqui na nossa execução e aqui o passo a passo, ó. Vamos ficar acompanhando essas três partes aqui da tela. Então, eu vou com o F8, colocando passo a passo as linhas de comando, ó. Passei pelo i inteiro, ele veio já aqui e já declarou o i para mim, o valor dele está 0. Na hora que eu inicio, o para, ó, o i tá valendo 1. Ó, aqui na abinha do valor, ó, 1. Daí eu vou continuar, ó, fez o escreva e apareceu 1 aqui. Chegou no fim para, agora ele vai voltar, olha lá, ó. Só que ele volta, ó, com o i valendo 2, porque tinha esse passo 1, ó, porque aqui é o valor de incremento. Aí eu vou continuando, ó, ele imprime o 2. Subo de novo, ó, o i já está valendo 3, ele imprime 3. Subiu, o i já está valendo 4, ou seja, cada iteração ele vai aumentando em 1. Aí, então, ele vai mandar escrever o i, se o i está valendo 4, olha lá, é o 4 que vai aparecer aqui na tela para gente. E assim a gente vai, até chegar no limite, ó, 7, 8, 9, aqui o i já está valendo 10, ó. Então, ele vai escrever o 10, chegou no fim para, ele não vai voltar mais, porque o limite aqui era 10, ó. Aí ele vem para o fim algoritmo, que era o próximo comando que tinha, e aí finaliza.
Perceberam? Então, aqui dentro, ó, do para, a gente pode colocar a sequência de comandos que a gente quiser, tá? Pode ser qualquer coisa, pode ser cálculos, o que a gente quiser, leitura de dados, o que a gente precisa guardar. Sempre a gente vai colocar o para, tudo que está em azulzinho aqui, ó, o i, o até, o passo e o faça. E depois tem que fechar a estrutura. Se a gente não fecha na estrutura, ele entende que ele tem que repetir tudo que tiver aqui. Então, não pode. Então, nesse caso, para ir de 1 até 10, passo 1, faça, ele sempre vai fazer o que está aqui. E, na verdade, a impressão do i, então, cada vez ela tem um valor diferente. Ah, eu posso alterar o passo? Pode. Ao invés de ser 1 em 1, pode ser 2, por exemplo. Ó. Vou executar para vocês verem. Então, começou no 1, 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. Aí, chegou no limite de 10, porque o próximo já foi 11. 11 chegou no limite, ele para, ok? Posso fazer o contrário? Pode, ó. Ir de 10 até 1. E passo, vamos pôr aqui, ó, menos 1. Então, ao invés de incrementar, ele vai decrementar. Ele vai tirar aqui, ó, um valorzinho. Vou executar, ó, ó o que que ele faz. 10, 9, 8, 7, até chegar no 1. Ele passo a passo, ó, para vocês acompanharem. Lá, declaramos, ó, o i, tá aqui, ó. Agora ele passa a valer 10. E escreveu 10. No que volta, ó, tirou menos 1 e ele já está valendo 9. Então, na hora que a gente der um escreva aí, o i vale 9, vai aparecer 9 aqui pra gente, ó. E aí vai até o fim da execução. Ó, até chegar no 1, porque o nosso limite é 1. Tirou do 1, deu 0, acabou, vem para o fim algoritmo. Ok? Isso daqui é no algoritmo. E na linguagem C? Na linguagem C vira o for. Vou mostrar para vocês aqui no dev, ó. Ele vai virar o for. Aqui eu declarei também a variável i. E no for, a gente tem aí os 3 estágios, ó. A inicialização, depois o nosso limite e aqui o nosso incremento. Esse mais que tem aqui é a nossa variável de incremento. Ela faz aumentar em 1 o passo, né? É aquele passo 1, é o i++. Então, ele incrementa o valor. E aqui eu tenho um printf que manda exibir o i. Ele vai exibir o i e vai dar um espacinho aqui, ó, que é o /t, ok? Então, ó, para o i de 1, enquanto o i for menor que 10, incrementando 1, a gente faz a impressão dele. Vamos executar para vocês verem? Olha lá o que aconteceu, ó. Ele fez, então, na primeira iteração, o i estava valendo 1, colocou 1. Aí aumentou em 1, que nem está aqui. E aí ele fez o 2, aumentou um 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadê o 10, Tati? Quando ele volta para cá, na linguagem C, ele faz essa comparação, ó. Então, se o i estava valendo 10, 10 é menor que 10? Não é, dá falso. Então, ele já para, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, ó. E se eu colocar menor ou igual, aí sim ele vai poder imprimir a variável com o valor 10. Aí sai 10, ó. Porque a comparação aqui estava, ó, se o i for menor ou igual a 10. Percebam? Então, se a gente não colocar isso, o 10 não vai ser executado. Então, a gente utiliza o para, no caso da linguagem C, o for, quando a gente sabe quantas vezes a gente quer repetir, independente se é do maior valor para o menor ou do menor para o maior. Então, a gente sabe que tem aquele número X de vezes, mesmo até que esse número de vezes seja dado pelo usuário, porque ao invés aqui da variável, do valor fixo, a gente pode colocar também uma variável com valor, ó. Vou colocar o x, declarei a variável x, valendo 10. E aqui, ao invés de eu colocar o valor 10, eu coloquei o x. Como x vale 10, a execução vai ser a mesma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Ah, Tati, se quiser inverter,
E do 10 até o 1, o que eu faço? Ó? Então, até o i ser menor ou igual a 1, e ao invés de ser mais, eu coloco menos, para subtrair, tá? É o nosso decremento. Então, o i começa valendo 10, a cada iteração ele diminui 1. Ó, vamos ver? Ih, deu uma travadinha aqui, pessoal. Vamos lá. Ah, agora foi. O que eu fiz aqui? Que não foi nada. Enfim. Menor ou igual a 1. Lá, então, isso é o decremento. E se a gente precisar também de passos, como que a gente faz? Aqui, ao invés de pôr menos, eu posso colocar o i igual a i menos 2. Eu quero que ele faça o incremento de 2, não de 1 em 1. Lembra que lá a gente colocou passo 2, ou não, poderia ter colocado passo menos 2? Aqui a gente não pode colocar assim, então a gente tem que falar ó, que o i vai ser igual a i menos 2, ok? Ó, ele resolveu que não quer executar agora. Depois eu dou uma olhada, pessoal, e eu vou deixar esse exemplozinho, esse material para vocês, ok? Então, lembrando, ó, o for, ele tem 3 estágios, ó, o início, a condição de parada e o incremento. Tudo isso dentro do parênteses, ó, e abriu e fechou a chave. Tudo que tiver entre abriu e fechou a chave vai ser executado. Pode ser quantos comandos a gente quiser, ok? Eu vou deixar o materialzinho para vocês, tá? Deixa eu até ver se tá aqui, ó. Tá aqui, vou deixar esse conteúdo, ó, também com alguns exemplos e com essa sequência aqui de exercícios, que é o que a gente vai fazer durante a nossa aula. Ok, pessoal? Então, só para vocês fazerem uma pré-aula, ou quem tem aí dificuldade de participar na aula, não perder nenhum conteúdozinho, que daí pode voltar e dar uma olhada, tá ok? Então, até a próxima, pessoal!